Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Com certeza, né? Acredito que com esse aqui a gente finaliza a parte de lógica formal, né? Fazendo a parte de demonstração condicional e demonstração indireta, que é mais conhecida como demonstração por absurdo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu chamar aqui o texto. Pronto. Então, a gente vai ver essa parte aí do texto agora, tá? Vamos lá. Primeiro, a técnica da demonstração condicional. Aqui é o seguinte: quando você tem um argumento cuja conclusão é uma condicional, como está aqui, né? Ou seja, você tem as premissas aí, né? P1, P2 e Pn, e essas premissas acarretando uma conclusão que, por sua vez, é uma condicional. Né? Então, nesse caso, quando essa condicional não aparecer já pronta lá no argumento, né, não tiver uma forma assim direta de obtê-la, aí a gente faz o seguinte: a gente inclui a premissa dessa condicional, né, o A que está aí, a gente inclui esse A nas premissas anteriores, ou seja, a gente inclui esse A como uma suposição. Né? Supondo que, dadas as premissas anteriores, supondo que também valha a premissa A, né? Aí a gente, de posse disso, né, a gente tenta provar que vale a conclusão B, tá bom? Então eu trouxe aqui um exemplo que tá aqui um argumento, né, e a demonstração, né, a conclusão é uma condicional. Então, eu vou enumerar aqui, a gente enumerou todas as premissas, né, do 1 até o 4, e fizemos uma suposição que é a premissa da condicional que a gente quer provar. Ou seja, eu vou supor que. Bom, aí de posse disso, eu tenho que concluir T. Bem, tá bem cheio de letrinhas isso daí, né? Vamos ver como é que a gente pode proceder aí, né? Olha só, se eu quero concluir o T, vou aumentar um cadinho. Se eu quero concluir o T, bem, em primeiro lugar, a gente tem que identificar onde que ele está metido, né? Ele está aqui nessa proposição 2, tá certo? Bem, para eu obter o T, em primeiro lugar, eu tenho que obter a condicional R, então T, porque ele é a conclusão dessa condicional aí, né? Mas essa condicional está envolvida com ou. Então, para eu conseguir ter essa condicional sozinha, né, eu preciso descartar o S. Né? Eu preciso que o S seja eliminado. Então, eu preciso ter alguma hipótese, alguma premissa, alguma coisa assim, que descarte o S, ou seja, que diga que não vale S. Então, tá aqui, ó, tá aqui no item 4, que não vale S, tá bem? Aí, não valendo S, vai valer R, então T, certo? Bom, mas aí, ok, então eu consigo chegar em R, então T. Ok, consigo chegar aqui. Mas para eu chegar a T, de fato, né, eu preciso construir o R. Mas onde está o R? Muito bem. R é a conclusão dessa condicional aqui. Quer dizer, o R não, né? Eu tenho aí o R ou não que como conclusão. Então, antes de mais nada, eu preciso chegar nesse ou, para depois pensar em descartar não que. Ótimo. Bom, beleza. Mas aí, para eu chegar nessa conclusão, né, eu preciso do não P. Aí, onde está não P também? Né? Onde que a gente pode achar o não P? Ah, o não P está nesse ou aqui. Né? Mas para eu obter o não P, eu tenho que descartar o S também, assim como na número 2. Mas aí eu já tenho o não S, né? Beleza, então eu consigo construir não P, e aí, consequentemente, eu consigo construir não Q ou R. Então, eu preciso descartar o não que. Mas a minha suposição indica que eu estou assumindo, né, que. Eu estou assumindo que ocorre que. Se ocorre que, então eu fico com R sozinho, que me leva ao T, tá? Então, será que todo mundo se lembra onde tudo começou? Tudo começou no não S, tá? Então, vamos lá. De 3 de 4. Ah, olha só, eu comecei aqui com uma ordem um pouco diferente, né? Aqui no argumento, eu comecei com uma ordem um pouco diferente da que eu apresentei para vocês nos comentários, tá? Mas assim, deixa eu apagar esses rabiscos aqui para não atrapalhar a gente. Pronto. Então, a partir de 3, que é
não P ou S, tá? E 4, que tira o S da jogada, eu fico com não P. Beleza. Não P vai me levar a não Q ou R, como tá aqui, tá? Só a ordem do raciocínio mudou um bocadinho, né? Antes eu tinha obtido R, então T primeiro, e agora eu estou obtendo não Q ou R primeiro, tá? Mas não faz diferença, não. Bem, aí eu tenho não Q ou R. Beleza. É a conclusão que está aqui, né? De do fato de eu ter não P e de modos póneis, então eu concluo não Q ou R. Ótimo. Mas pela minha suposição, como eu tenho Q, por silogismo disjuntivo, eu obtenho o R na 8. Então, de 5, de 7 e do silogismo disjuntivo, a gente tem a afirmação 8, que é R. Beleza. Agora eu preciso também obter R, então T. Vou usar o silogismo disjuntivo de novo, né? Que seria na número 2 com a número 4, né? Que é o que a gente tinha começado por aí. E aí eu concluo a minha condicional R, então T. Bom, aí fica fácil, né? De 8 de 9, eu vou direto para 10, que é a conclusão que eu queria chegar, que é T. Tá? Então, isso aí é uma demonstração que a gente chama de demonstração condicional. Tá? Ela é possível de ser aplicada quando, uma vez que a conclusão que a gente quer é uma condicional, eu posso supor a premissa dessa condicional primeiro. Tá? Então, esse é um exemplo. Na técnica da demonstração indireta, ou a técnica por absurdo, a gente faz a suposição de que não vale o que a gente deseja provar. Tá? E assim a gente deduz uma contradição. E aí prova que aquilo que a gente quer provar como verdade, né? Uma vez que a gente supõe que aquilo não é verdade e gera uma contradição, significa que aquilo não pode deixar de ser verdade. Então tem que ser verdade, tá? Então a explicação estaria aqui. Eu tenho uma premissa P1, P2 até Pn, né? E quero concluir a partir daí que ocorre que. Então, eu vou supor P1 continuar com as minhas mesmas premissas, vou inferir não que, e depois, com base nisso, eu vou acabar produzindo uma contradição, se não ocorrer que. Tá? É exatamente. Eu vou passar rapidinho aqui, que eu vou chegar lá naquela equivalência que a gente provou um tempo atrás. Cadê aqui? Da técnica do absurdo. Acho que está aqui. Ó, lembra aqui? Aqui, ó. Vou apagar esses rabiscos. Lembra? Então, ó, observa aqui. Vou botar azul. Tá vendo? Uma condicional, ela é equivalente a quando eu mantenho a premissa, introduzo a negação do que eu quero provar, e aí eu gero uma contradição. Lá no nosso argumento, esse pezinho aqui era todo o conjunto de premissas que a gente tinha. Tá? Então, eu vou agregar àquele conjunto de premissas, eu vou agregar a negação do que eu quero provar. E isso vai gerar uma contradição. Tá? Então, isso vai ser equivalente à condicional que a gente quer provar. Tá? Quer dizer, o argumento que a gente quer provar. Então, vamos voltar lá para o nosso texto, onde a gente tem aqui, então, um exemplo. Então, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, não P e Q, P então R, Q ou não R, e daí não P. Essa demonstração por absurdo, ela é mais interessante quando a gente meio que não tem quase um ponto de partida, né? Se eu tentar fazer uma demonstração direta e chegar em não P, talvez fique um pouco mais complicado, tá? Porque, por exemplo, essa primeira premissa aqui, né? Quando eu distribuo a negação dela, eu fico com ou, né? Então, eu tenho só ous e condicionais para afirmar uma coisa que não procede, né? Ou seja, não P. Então, isso fica um pouco difícil, tá? E aí a gente recorre à técnica da demonstração por absurdo. Então, vamos aqui, como é que a gente vai fazer? Bem, eu enumero todas as minhas premissas, né? No caso, são 3.
e faço a minha suposição de absurdo, que seria negar o que eu quero provar. Eu quero provar que não vale P, então eu vou supor que P vale, tá? Então, olha lá, vamos tentar construir uma contradição. O que seria uma contradição? Como está aqui nesse final, né? Eu cheguei a não R e R. Isso aí é uma contradição. Ou seja, de posse da suposição que eu fiz e mais as premissas, eu consigo tanto produzir R quanto produzir não R. Ou seja, eu acabo ficando contraditória, assumindo o fato de que não P ocorre. Tá certo? Veja, não precisa ser não R e R, qualquer contradição. Vai ficar esquisito se eu chegar a uma contradição do tipo não P e P aqui nesse caso. Por quê? Porque uma das situações é justamente o que a gente queria provar. E aí fica uma coisa sem propósito, entendeu? Ah, eu quero provar que vale não P. Ok, então vou supor P. Tá, aí eu provo que vale não P também. Aí, né? Fica esquisito. Se fosse assim, eu não precisaria supor que vale P. Eu chegaria a não P diretamente, tá? Então, é por isso que, de modo geral, é interessante a gente gerar uma contradição que não envolva o que a gente quer provar, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, de 1, a gente usa as regras de De Morgan, né? Então, eu coloquei aqui não P ou não Q, né? Distribuí o não ali dentro e o E virou O. Tá. Do silogismo disjuntivo, como eu vou usar a suposição, que vale P. Então, se não vale, se vale P, né? Eu descarto não P e aí eu fico com não Q. Não Q de 3 e de 6, né? E o silogismo disjuntivo novamente, eu vou ficar com R sozinho. Desculpa, não R, tá? E da própria suposição da contradição que eu fiz, né, eu supondo P, isso me produz R diretamente. Então, tá aí a minha contradição, não R e R. Tá? O R vem de 2, de 4, que foi a suposição que eu fiz, e modos pôneis. Então, eu produzo R. Tá bom? Então, essa daí seria um outro exemplo de demonstração por absurdo. Tá? Bom, então a gente aqui agora, né? Vocês têm aí os exercícios 1.4, que são exemplos, né? Onde pode ser aplicada a demonstração condicional, e o número 2, onde pode ser aplicada a demonstração indireta. E aí a gente termina o nosso conteúdo desse material e eu coloco aí a bibliografia sugerida, que é o livro do Edgar de Alencar Filho, que eu já tinha comentado com vocês, tá? Aí, assim, só para ilustrar, né? Vamos colocar aqui uma demonstração por absurdo, bastante interessante. Vou começar pela mais fácil de ser compreendida, né? Vamos colocar aí, ó, raiz de 2. Aqui é só mais curiosidade, né? Raiz de 2 é irracional. Vocês sabem o que é um número irracional, né? Irracional é aquele número que não pode ser escrito em forma de fração, porque todo número racional pode ser escrito do tipo A sobre B, onde A e B são primos entre si. Então, vamos lá. Aqui tem um bocado de conceitozinho que a gente vai refrescar na nossa cabeça. Então, vamos demonstrar por absurdo, né? Vamos demonstrar demonstração por absurdo, tá? Vamos pensar assim. Então, vamos suponha, por absurdo. É sempre bom, quando a gente faz uma demonstração assim, em forma de texto, né? A gente usar essa suposição, dizendo, suponha, por absurdo, né? Para a pessoa já ir preparada para o que vai acontecer. Então, suponha, por absurdo, que raiz de 2 é racional. Se ele é racional, então, né, existem A e B inteiros, claro que com B diferente de zero, tal que raiz de 2 é igual a A sobre B, né, com A e B primos entre si. Por que eles têm que ser primos entre si? Porque toda fração do tipo assim, ó, vamos rabiscar aqui, do tipo assim, 4 sobre 8, tá?
Isso aqui, o 4 e 8 não são primos entre si, eles têm um divisor comum diferente de 1, que é o 2. Então, essa fração aqui é igual a 1/2. Entendeu? Então, quer dizer, toda fração, quando eu tenho numerador e denominador não primos entre si, tendo um divisor comum, a gente pode simplificar e chega numa fração que a gente chama de fração irredutível, tá? Então, eu vou colocar aqui que o raiz de 2 pode ser escrito em forma de uma fração, né? Irredutível, ou seja, mesmo que eu escreva como uma fração do tipo 4/8, eu posso fazer a simplificação e ela vira uma fração irredutível, tá bom? Então, eu já estou supondo esse fato. A e B são primos entre si, ou seja, eles não possuem divisores comuns diferentes do próprio 1, tá? Bem, aí a gente dá uma sequência, né? A gente escreve assim, se raiz de 2 é igual a A sobre B, então eu posso escrever que A é igual a raiz de 2 vezes B, correto? Aí agora aqui eu vou elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado. Elevando ao quadrado, vai ficar assim, A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Né? O que significa, então, A ao quadrado é par. Né? Porque se A ao quadrado é 2 vezes alguém, então esse A ao quadrado é par. Né? E daí, E daí, A é par. Lembra que a gente fez essa demonstração num vídeo aí para trás? A gente mostrou que se um número ao quadrado é par, então ele também é par. Né? A gente fez até por contraposição, foi quando eu falei sobre isso. E daí, A é par. E assim, né? Existe N pertencente aos inteiros, pode ser positivo ou negativo, né? Tal que o A é um 2N. Tá bom? Então, substituindo em, vamos botar assim, asterisco, que é essa aqui, vou chamar aqui, vai ficar assim, o A é 2N, então A ao quadrado é 4N ao quadrado igual a 2B ao quadrado, certo? E daí a gente vai concluir o quê? Que B ao quadrado é 2N ao quadrado. Ora, então, B ao quadrado é par e B é par, né? Por consequência. Se B é par, então A e B são pares. São pares, contradizendo o fato de serem primos entre si. Entendeu? Então, você veja, eu supus uma coisa que eu quero, o contrário do que eu quero provar, e aí eu acabei produzindo no próprio texto, né, na própria demonstração, eu acabei produzindo uma contradição em mim mesma, ou seja, eu mesma me contradisse, certo? Então, aí é que é interessante esse tipo de demonstração. Bem, aí tem também a de que os números primos é finito. Desculpa, a quantidade de números primos é infinito, né? Então, vamos botar assim, o conjunto dos números primos é infinito. Euclides deu essa demonstração que eu vou passar para vocês assim de forma resumida, tá? E considera-se essa demonstração uma das mais belas na matemática, né? Pelo primor e pela simplicidade. Então, de novo, por absurdo, né? Suponha, por absurdo, que tal conjunto é finito. Ou seja, eu tenho uma quantidade finita de números primos. Tá bem? Vamos supor que esse conjunto é finito.
Ou seja, então eu vou dizer que S é o conjunto dos números primos, que é P1, P2, P3, né? Assim por diante, até um último primo chamado Pn. Né? Conjunto de números primos. Tá? Então, se ele é finito, ele é um conjunto desse tipo, ele tem fim. Tá? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir, né? Construímos um número P, que é o produto de todos eles. P2, P3 e assim por diante, até Pn, tá? Eu pego todos os números primos e multiplico. Então, P é divisível por todos os números primos que existem. Vamos pensar assim, tá? Agora, considere um número P mais 1, tá? Ou seja, eu peguei esse produto de todos os números primos e somei 1. Se esse número for primo, né? Se P mais 1 for primo, aí eu já provei, eu já consegui a prova de que é infinito, porque se sempre eu puder agregar um número primo a um determinado conjunto, ou seja, vamos dizer, aí se P mais 1 for primo, eu boto P mais 1 lá dentro, de S. Aí eu repito o processo, multiplico todo mundo, aí eu gero um outro número primo, entendeu? Tá? Somo mais 1. Então, eu posso repetir o processo. Então, se P mais 1 for primo, eu já entrei na minha contradição. Ou seja, tem mais um primo que está lá dentro que eu não mostrei. Certo? Então, já está provado. Né? Se P mais 1 não for primo, né? Ele é divisível por algum primo de S. Por algum primo, né? Vou botar assim, PI, que eu não sei quem é, pertencente a S. Tá? Ele é divisível por algum primo de S. Então, se ele é divisível por algum primo de S, então esse P mais 1, dividido por esse PI, ele vai dar um número N natural. Tá claro? Porque se ele é divisível, né? Então, quando eu fizer P mais 1 dividido pelo primo, vai dar um número inteiro. Se não fosse divisível, eu daria um número com vírgula, né? Um número não inteiro, tá bem? Bem, então aí a gente conclui o seguinte, bom, vou aplicar aqui uma propriedadezinha de fração, né? Eu vou colocar lá P sobre PI mais 1 sobre PI, isso é o N. Né? Mas olha, P, P é o produto de todos os primos, então P é divisível por QI. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui por um número Q. Tá? Então, eu vou dizer que Q mais, desculpa aqui mais, Q mais 1 sobre PI, tá? É igual a N, com Q igual a P sobre PI, pertencente também aos naturais. Tá? Então, Q também tem que ser um número natural, né? Porque ele é o número P dividido por PI, tá? E daí, né? 1 sobre PI, né, é igual a N menos Q, né? Ou seja, eu pego um natural, subtraio outro natural, qual é a resposta? É um natural, que pertence aos naturais. Ou seja, né, 1 sobre PI pertence aos naturais. Ora, para 1 sobre PI pertencer aos naturais, ser um número inteiro, então o PI tem que ser 1. Mas isso não é verdade, porque se PI for 1, né, então P mais 1 é divisível somente por 1. Então, ele é primo também. Quer dizer, e além do mais, né, 1 não é um número primo. Então, tá aí a contradição. Como 1 não é primo, né, temos a contradição. Tá? Por que um número primo? Por que 1 não pode ser primo? Porque senão, quando a gente for fazer a nossa decomposição de qualquer número composto em fatores primos, eu vou ter uma infinidade de
como diz, de produtos possíveis. Quer ver? Vamos colocar lá. Por exemplo, o 12. 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3, né? Eu fiz uma decomposição aqui em fatores primos, o 2 e o 3. Se o 1 fosse um fator primo, eu poderia escrever 12 igual a 1 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Ou então eu poderia escrever que é 1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Ou então eu poderia escrever 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 3, indefinidamente. Então eu ia ter infinitas decomposições do 12 em fatores primos. Então, para a gente organizar a teoria dos números, que é uma área bem interessante, né, bem curiosa na matemática, para a gente organizar a teoria dos números, que é muito focada também nessa coisa de primalidade e tal, então a gente precisa que o 1 não seja primo. Né? Então, mas de qualquer maneira, mesmo que a gente considerasse o 1 como número primo, né, na nossa demonstração aqui, eu estaria dizendo que o P mais 1 só seria divisível por ele mesmo, ou por 1. Então, ele é primo. Né? Então, ou seja, se ele for primo, já está provado, quer dizer, é um número primo que não está lá dentro de S. E assim a gente constrói o resto dos números primos. Tá certo? Então, a gente finaliza aí com essa palhinha, né, sobre demonstração de números primos, né, a infinitude dos números primos, e eu espero que vocês façam aí, deixa eu voltar aqui minha imagem, espero que vocês façam aí os exercícios, tá? E postem lá as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Na próxima semana, né, se vocês estiverem seguindo aí o guia direitinho, na semana seguinte a gente vai ver a parte das sentenças abertas, tá ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, estou disponível aí para vocês esclarecerem qualquer dúvida. Tchauzinho para vocês.